Em 15 de março de 1979, assume um general prometendo fazer desse país uma democracia e, na mesma entrevista, ameaça: quem atrapalhar, ele prende e arrebenta. Anistia numa mão, ameaça na outra. O maior perigo vem de quem veste a mesma farda, uma bomba plantada por militares do próprio regime para travar a abertura. O coração dele falha, a dívida dispara, e o metalúrgico funda um partido disposto a virar o jogo. Quantas dessas bombas o governo consegue desarmar, antes que todas explodam juntas? Antes mesmo de tomar posse, Figueiredo já havia dado o tom do próprio governo. Perguntado, ainda como presidente eleito, se a abertura política era mesmo para valer, respondeu sem rodeios: é para abrir mesmo. E quem quiser que não abra, eu prendo, arrebento. A frase virou manchete no dia seguinte e resume o paradoxo de seu mandato inteiro: um general prometendo liberdade com o dedo no gatilho. Meses antes, perguntado sobre o cheiro do povo, ele dissera que preferia o cheiro dos cavalos, confiava mais neles do que na multidão que prometia libertar. A anistia era o maior teste dessa promessa. Negociada com cautela desde o fim do governo Geisel, a proposta chega ao Congresso em junho de 1979. 2 meses depois, em 28 de agosto, Figueiredo sanciona a Lei da Anistia, que beneficia 4.650 pessoas, presos, exilados, caçados, professores afastados das universidades. Presos são soltos, exilados históricos voltam ao país, famílias se reencontram nos aeroportos. Mas a alegria esbarra no papel. É uma anistia pela metade. Os crimes de sangue ficam de fora do texto, enquanto a fórmula dos crimes conexos abre caminho para proteger também os agentes do Estado envolvidos na repressão e na tortura. No Congresso, uma emenda do deputado aremista Djalma Marinho tenta igualar os dois lados, estendendo o perdão também aos militantes armados de esquerda. Perde por apenas 4 votos, 206 a 202. A sociedade queria mais do que o regime estava disposto a entregar, e dentro dos próprios quartéis, uma parte da linha dura considera perigosa demais até essa abertura limitada. Até onde esse grupo está disposto a ir para travá-la? Na noite de 30 de abril de 1981, dentro do Rio Centro, no Rio de Janeiro, uma organização ligada ao Partido Comunista promove um show para o Dia do Trabalhador diante de cerca de 10.000 pessoas. No estacionamento lotado, uma bomba explode dentro de um carro ocupado por 2 agentes do DOI, o aparato de repressão do próprio Exército. Mata o sargento Guilherme Pereira do Rosário, com o artefato no colo, e fere gravemente o capitão Wilson Machado, que dirigia. Outra bomba é lançada contra a casa de força do pavilhão. As evidências apontam para uma operação pensada para provocar explosões durante o espetáculo e jogar a culpa nos comunistas. Um gerador reserva evita o apagão e o show continua. Ao saber do episódio, Figueiredo dispara. Até que enfim os comunistas fizeram uma bobagem. Em meia hora, descobre o próprio engano. A bomba havia explodido dentro do governo. O ministro Golbery quer uma apuração real e o desmonte da máquina clandestina que ainda age à margem da hierarquia militar. Figueiredo não compra a briga. A investigação vira uma peça de ficção. Nenhum responsável é punido, e o inquérito termina sustentando uma versão incompatível com as próprias evidências. Meses depois, isolado, Golbery deixa o governo. O Rio Centro foi a última grande tentativa da linha dura de travar a abertura pela força. Fracassou, mas expôs algo mais grave. Nem o presidente da República controlava por completo
a máquina de repressão que ele próprio comandava. Se Figueiredo não controla os próprios quartéis, será que ele consegue controlar o próprio corpo? Meses depois do Rio Centro, o corpo de Figueiredo dá o primeiro aviso. Cardiopata havia anos, fumante inveterado, sofre um infarto em pleno exercício do cargo. Não é o fim, o pior ainda está por vir, mas já mostra algo maior. O homem encarregado de segurar as pontas da abertura está, ele mesmo, no limite. A economia também está. Delfim Neto volta ao comando apostando primeiro na aceleração do crescimento. O PIB sobe 6,8% em 1979 e 9,2% em 1980. Mas essa era a estratégia herdada do próprio governo Geisel, manter o crescimento financiando uma grande transformação industrial a crédito externo. Enquanto os juros internacionais eram baixos, a aposta parecia administrável. Então, o segundo choque do petróleo encarece tudo o que o Brasil importa, e os Estados Unidos disparam os próprios juros para conter a própria inflação. Só em 1981, essa alta acrescenta cerca de 3 bilhões de dólares à conta de juros do Brasil, que já consumia quase 40% das receitas de exportação. A economia brasileira encolhe. Em 1982, o México quebra e declara moratória. A crise se espalha como um dominó pela América Latina. O Brasil, com quase 90 bilhões de dólares em dívida externa, vê o crédito internacional secar quase por completo. Um presidente fragilizado, um país à beira da bancarrota e, fora dos gabinetes, uma sociedade que já não quer mais esperar. Fragilizado no corpo e na economia, o regime aposta sua última cartada: reescrever as regras do próprio jogo político. Até onde ele consegue controlar o resultado que ele mesmo abriu? A abertura também muda as regras do próprio jogo político. Em 1979, o governo extingue a Arena e o MDB e devolve o país ao multipartidarismo. Mas há cálculo nisso. Dividir uma oposição que só cresce a cada eleição. Da antiga Arena nasce o PDS, do MDB, o PMDB, governo e oposição sob nomes novos. Surgem outros partidos menores, um deles liderado por Leonel Brizola, e um partido que ninguém no Planalto sabia exatamente como medir. Lula liderou as grandes greves do ABC entre 1978 e 1980. Foi preso, virou símbolo nacional. Em fevereiro de 1980, funda o Partido dos Trabalhadores, nascido do novo sindicalismo e organizado com forte protagonismo de trabalhadores. Ao redor dele, reúnem-se sindicalistas, intelectuais socialistas, católicos ligados às comunidades de base e antigos militantes de organizações de esquerda. Uma esquerda diferente daquela historicamente organizada em torno do Partido Comunista e que desconfiava tanto do regime quanto das velhas estruturas partidárias. Em novembro de 1982, pela primeira vez desde 1965, os brasileiros voltam a escolher diretamente os governadores. O teste chega às urnas com regras desenhadas para proteger o PDS. Ainda assim, o resultado é o pior para o regime desde 1964. O PDS elege 12 governadores, o PMDB 9, e Leonel Brizola vence no Rio de Janeiro. A oposição fica com alguns dos estados mais ricos, populosos e politicamente decisivos do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mas o PDS mantém força suficiente no Congresso para dominar o colégio eleitoral que escolherá o próximo presidente. O PDS venceu o placar dos estados. A oposição venceu o mapa político que importava. E a pergunta que a abertura carregava desde o início chega ao centro do debate nacional: se o brasileiro já pode escolher governador?
Por que não pode escolher presidente? Durante 4 anos, Figueiredo tenta abrir o sistema sem perder o controle sobre ele. Assina uma anistia incompleta, sobrevive a uma bomba dentro do próprio regime e ao próprio coração, vê a oposição tomar os estados mais decisivos do país. Consegue preservar as regras, o Congresso, o Colégio Eleitoral. Mas perde, pouco a pouco, o controle da política. Na parte 2, até essas regras começam a escapar das mãos do regime. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a parte 2 do governo Figueiredo, a crise da dívida que explode de vez, a campanha das diretas já, a derrota no Congresso e a eleição indireta de Tancredo Neves, que encerra 21 anos de regime militar. Agora temos clube de membros. Assine para ter vantagens exclusivas. Até o próximo episódio.